Atos, capítulo 2, nós vamos ler do 42 até o 47, até o final. A palavra de Deus diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Vamos orar? Santo Deus, a Tua palavra foi lida, e nós clamamos agora que o Senhor venha aplicá-la aos nossos corações. Deus, Tu conhece aquelas coisas que tiram a nossa atenção daqui, que nos faz, ó Deus, prestarmos atenção em outras coisas, sejam problemas, sejam interesses nossos. Mas nós clamamos que o Senhor possa trazer toda a nossa atenção agora para a Tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor coloque os Teus anjos aqui a nos proteger, e que a gente possa ter a clareza do Teu Espírito naquelas coisas que nós precisamos mudar e implementar em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Poder sentar, meus irmãos. Quantas vezes a gente se sente distantes do propósito de vida que Deus dá para a gente, do significado de vida que Deus entrega, mas mesmo assim a gente continua vivendo a vida falida que a gente recebeu na nossa comunidade, da nossa cultura, da nossa cidade. Quantas vezes a gente percebeu ou percebe que a nossa vida não vale a pena, não tem significado, mas mesmo assim a gente acorda na segunda-feira e continua trabalhando, continua fazendo as coisas do mesmo jeitinho que a gente fazia na semana passada, no mês passado. A gente precisa, quando chega à conclusão que essa é uma doença que nós carregamos, de sempre voltar à vida sem significado, sempre se acomodar numa vida sem significado, a gente tem que voltar para a palavra de Deus em busca do que é avivamento, do que é a presença e o poder do Espírito Santo de Deus vindo sobre nós. Eu não sei se os irmãos conhecem Apocalipse capítulo 3, que fala da igreja, de algumas igrejas, mas no final, a última é a igreja de Laodiceia. E quando ele fala da igreja de Laodiceia, ele fala que eles tinham uma ilusão de que eles eram ricos, mas eles eram pobres. Eles tinham uma ilusão que eles estavam vivos, mas eles estavam mortos. Assim é muitas vezes muitas igrejas hoje. Igrejas que têm a ilusão de que porque têm atividades, porque elas têm bons pregadores ou bons recursos, um bom prédio, de que eles estão vivos, mas eles estão mortos, é o que Jesus está dizendo. Mas há uma esperança, porque nesse texto lá de Apocalipse da igreja de Laodiceia, Jesus está do lado de fora da igreja, batendo na porta e dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu vou entrar e cear com ela. Veja, muitas vezes esse texto é usado para falar no evangelismo, para pessoas que ainda não conhecem a Deus. Mas em Apocalipse, quando é falado a primeira vez, quando João escreve para a gente essa visão, essa profecia que ele recebe, é falada à igreja, não àqueles que não são igreja ainda. Jesus está do lado de fora de muitas igrejas, batendo na porta. Se vocês abrirem, eu vou entrar até vocês. Quando a gente olha esse texto que nós lemos, Atos capítulo 2, a partir do começo do livro, mas nós lemos o final, que dá um resumo do que está acontecendo, nós vemos um dos grandes avivamentos da história. Um avivamento, na verdade, que marca a vinda do Espírito Santo de Deus na igreja, para morar dentro de nós, como penhor em nossas vidas. Veja, no passado o Espírito Santo de Deus também esteve presente no meio do povo de Deus. Todos os dons, todas as atividades, todas as profecias que nós vemos no Antigo Testamento eram ações do Espírito Santo de Deus, obviamente. E em alguns momentos nós tivemos avivamentos no passado. E esses avivamentos do passado, eles vão sempre apontando para um dia que iria vir o Espírito Santo de Deus, uma nova vida sobre nós, e nós iríamos receber um coração agora de carne e não de pedra, agora sensível à voz do Espírito e não fechado, enclausurado contra a voz do Espírito. É o que acontece aqui.
Esse texto fala então dessa igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus. É uma igreja que está começando naquele momento, mas até por causa disso, ela se aplica muito à nossa realidade. Ao mesmo tempo é uma igreja que está começando, é uma igreja que ainda está surgindo, mas ao mesmo tempo é uma igreja que já é cheia do Espírito Santo de Deus. Então ela ao mesmo tempo é expectativa, é esperança, aponta para algo a mais que vai acontecer, e ao mesmo tempo ela já é aquilo que ela deve ser. Ela tem a presença do Espírito no meio dela. Mas o fato é que vários momentos da história, inclusive ainda no primeiro século, a igreja começou a perder a sua noção da importância da presença do Espírito Santo de Deus, da presença da palavra de Deus mudando as vidas, da presença do arrependimento verdadeiro em nossas vidas. Mas quando nós olhamos ainda no primeiro século, a gente vê algumas igrejas que foram, talvez no primeiro momento, abençoadas com dons espirituais, com poder da palavra, com multidões se convertendo, mas em outros momentos se tornam igrejas carnais. 1 Coríntios fala de uma igreja assim, uma igreja talvez muito parecida com as nossas hoje aqui em Goiás, uma igreja que tinha todos os dons espirituais, como é falado em 1 Coríntios capítulo 1, mas é uma igreja que tinha pecados dentro dela que nem lá fora na sociedade tinha. Paulo fala isso deles. Quer dizer, uma igreja que tinha já, por causa do pecado, perdido grande parte da experiência verdadeira e transformadora com o Espírito Santo de Deus. O avivamento na história e na palavra de Deus são sempre momentos extraordinários, diferentes, momentos que por algum motivo o Espírito Santo de Deus, o Senhor Deus, invade a nossa história e faz um mover diferente em nós. Veja, é sobre isso que nós estamos lendo no livro de Atos, nesse capítulo, no capítulo 2. Depois no capítulo 4, no final, quase que dá o mesmo resumo que nós lemos, o que está acontecendo com aquela igreja. No capítulo 5, a partir do versículo 12, também dá um outro resumo do que está acontecendo nesse período. Parece que nós vemos então nesses 3 capítulos um resumo do que se espera de uma igreja cheia do poder de Deus. Eu não sei o tanto que vocês já estudaram, ouviram falar de avivamento, mas alguns anos atrás, na verdade alguns séculos atrás, 3 séculos atrás, surgiu um desses grandes avivamentos da história, entre os moravianos. Os moravianos moravam na Tchecoslováquia, na época não tinha esse nome, e eles foram expulsos da terra deles, e foram recebidos pelo conde Zinzendorf, na Saxônia, hoje a Alemanha. Eles foram recebidos ali, e eles reclamando, recebidos pelo conde, sendo agraciados, o conde, um evangélico, um protestante, um cristão verdadeiro, cuida deles, os recebe talvez uns 300 ou 400 deles, refugiados, mas eles reclamando que tinham perdido a terra deles, que não podiam mais voltar para onde moravam, cuidar do que eles tinham recebido dos pais, dos avós, dos antepassados. E o conde, talvez outros, talvez os mais velhos, começaram a orar para Deus mudar o coração deles, para eles serem gratos também que Deus os livrou, que Deus deu uma nova casa para eles. E em algum momento aquelas pessoas receberam um toque do Espírito Santo de Deus, um mover especial na vida deles, que eles não estavam pedindo por isso, eles não estavam com a expectativa que fosse acontecer. Talvez alguns estivessem orando por isso, mas não o povo. E quando eles recebem aquele toque, o mover do Espírito no meio deles, tudo muda na cidade deles, no ambiente onde eles estão. Eles começam a orar, eles começam a se dedicar à oração. Na verdade, eles começam uma oração, um momento, um culto de oração, que demora 100 anos. Durante 100 anos, sempre tinha alguém deles orando no prédio da igreja, aonde eles se reuniam, durante 100 anos. Sabe qual é o resultado disso? Em 100 anos, eles não só impactaram o mundo com o avivamento, mas eles impactaram o mundo com eles mesmos. Eles se enviaram como missionários. Quase todos eles foram para algum local como missionário. Um grupo deles resolveu ir fazer pequenos negócios em locais que poderiam entrar, mas não tinham dinheiro para ir, eles eram pobres, e eles foram abrir pequenas vendas, talvez uma padaria, uma sapataria, e eles foram quando ninguém falava de missões no mundo, eles já estavam fazendo missões por causa de um avivamento. Outros deles olharam e falaram: nós queremos ir para locais que não dá para abrir um negócio. Então eles foram e se venderam como escravos
Alguns deles vieram para cá, para a América Central, e foram trabalhar junto com os negros escravos que tinham vindo da África. Eles, brancos da Europa, mas se venderam como escravos para poderem estar no meio de pessoas pregando o Evangelho. Então essa igreja impactou o mundo. Foi o avivamento deles que fez John Wesley olhar numa travessia no oceano, no barco. Ele viu que estava tendo uma tempestade, a tempestade podia a qualquer momento virar o barco e matar a todos, e todos estavam desesperados, menos os moravianos, que estavam no canto do barco orando e muito tranquilos com tudo que estava acontecendo. John Wesley, Charles Wesley, os dois irmãos olharam aquela situação e falaram: o que é que eles têm que nós não temos? Eles também se consideravam crentes, cristãos, John Wesley e Charles Wesley, mas depois eles falam no testemunho deles, que foi aquele dia que mostrou para eles, que o Evangelho é mais do que palavras, o Evangelho é mais do que religiosidade, tem algo no Evangelho que muda a nossa perspectiva de tudo, inclusive do perigo de vida. Veja, por causa desse avivamento dos moravianos, Wesley começou a pregar na Europa inteira, e o mesmo avivamento alcança John Whitefield, um outro homem que viveu o avivamento. Esses homens revolucionaram a história 250 anos atrás. Por causa muito deles, hoje nós estamos sentados aqui. Eu vi parte dessa história, alguns detalhes eu ouvi e li no livro do Dr. Russell Shedd. Ele conta que ele estava há quase 70 anos atrás no Eton College, uma universidade nos Estados Unidos, cristã na época, bem cristã, hoje talvez tenha os seus problemas, mas muito cristã na época, e ele estava ali num culto normal, no início da primavera. Um pastor que sempre pregava, era professor, iria pregar, mas um pouco antes dele começar a pregar, uma menina saiu do banco e veio até a frente, pegou o microfone e falou: eu estou sentindo que eu tenho que falar alguma coisa. E ela começa a falar os pecados dela e se arrepender dos pecados dela na frente de todos. E quando ela termina, depois de alguns minutos, para a surpresa ainda maior dos professores e de todos que estavam olhando, se formou uma fila nos corredores, e veio um a um para os estudantes, depois de estudante, pegar o microfone e falar os pecados deles, e falar que eles estavam arrependidos, que eles queriam entregar a vida deles realmente, totalmente ao Espírito Santo de Deus, à presença de Deus, à ação de Cristo Jesus. E um após outro veio à frente, e naquele dia, naquela noite, no dia seguinte, na noite seguinte, até o terceiro dia, uma fila depois da outra, eles não dormiram, não tiveram aula na faculdade no outro dia, e centenas, talvez mais de 1000 pessoas vieram uma a uma à frente e se arrependeram dos seus pecados, mesmo alguns deles que eram crentes já, mesmo alguns deles que já faziam parte da igreja. O Dr. Shedd disse que estava lá no dia, e ele não foi na frente. E ele fala: isso me envergonha até hoje, porque eu não fui na frente. Mas aí é interessante, porque ele continua falando, e ele diz o seguinte: o Dr. Shedd, para quem não conhece, foi um dos grandes missionários que nós recebemos no Brasil. Ficou quase 50 anos, ou um pouco mais de 50 anos, pregando o Evangelho, abriu a editora Vida Nova, plantou igrejas, um dos homens mais importantes da história evangélica aqui no Brasil. Faleceu há poucos anos atrás. E ele diz que viu aquelas pessoas, não foi à frente, se envergonha de não ter ido à frente. E ele fala, ele mesmo faz uma pergunta e responde: qual foi a importância daquele avivamento naquele dia? O que tem a ligação com eles lá há quase 70 anos atrás e a gente que está sentado hoje aqui em Alexânia? E aí ele mesmo responde: o grande impacto daquele dia foi o seguinte, que pelo menos 500 daqueles que vieram aqui na frente viraram missionários, foram para a Índia, para a China, para a África, para o Brasil. O Dr. Shedd não foi lá na frente, mas ele foi um dos resultados daquele avivamento. Ele veio como missionário para o Brasil e morreu aqui no novo lar dele, e como ele vieram outros. Alguns ficaram famosos, como aqueles que morreram numa floresta na Amazônia, mortos por índios. 5 desses missionários foram entregues. Um deles chamava Jim Elliot. Todos eles tinham um grande futuro pela frente, mas eles entregaram a vida deles para serem missionários no meio da Amazônia. Da onde que surgiu isso? De um culto onde o poder de Deus se manifestou com autoridade, com presença verdadeira de Deus naquele local. Então, quando nós olhamos isso, essa história de avivamentos
que nós temos na palavra de Deus e durante a história, isso deveria causar na gente um desejo que o Espírito Santo de Deus, que o próprio Deus, que o Espírito viesse mover as nossas mentes, os nossos corações, para prestarmos atenção na palavra de Deus e sermos transformados pela palavra de Deus. Há muita coisa lá fora chamada de avivamento que não é avivamento, mas o avivamento verdadeiro que nós vemos no texto que acabamos de ler, ele tem todas as marcas que podem nos deixar não só satisfeitos com o que Deus faz em nós, mas úteis ao reino de Deus. Então o que eu queria falar para os irmãos hoje à noite? Queria falar que esse avivamento que veio sobre essa igreja também está disponível a nós, às nossas igrejas. Uma igreja biblicamente saudável, carrega em sua caminhada a expectativa de se tornar uma igreja biblicamente avivada. É isso que nós podemos aprender a partir desse texto. Uma igreja que se apega à palavra de Deus, uma igreja que vive a palavra de Deus, uma igreja que joga fora tudo aquilo que não tem a ver com a palavra de Deus, uma igreja que é biblicamente saudável. Ela carrega em sua história uma verdadeira expectativa, esperança de que o Espírito Santo de Deus vai agir no meio dela e através dela, que ela vai se tornar uma igreja biblicamente avivada. Então o que nós vamos ver a partir disso? Primeira coisa que eu queria que a gente conversasse sobre como é que nós nos tornamos então, o que temos que fazer para nos tornarmos uma igreja biblicamente saudável. Quer dizer, o que o texto apresenta para nós, que estabelece para nós o que é ser igreja. Tem muita gente aí dizendo que igreja é uma coisa ou outra. Algumas igrejas têm gelo seco, tem luzes, agora pintam de forma diferente enquanto o pastor prega, toca um teclado. Tem igrejas que falam que ser igreja é a gente depositar o nosso dinheiro e aí Deus vai abençoar, nós vamos ficar ricos. Tem igreja que parece escola, tem igreja que parece empresa, tem igreja que parece projeto social. Mas o que é que a palavra de Deus diz para nós que é ser igreja? Como é que nós nos comportamos diante disso? O texto traz para a gente algumas coisas para a gente começar a pensar. Primeiro, que eles se dedicavam de coração. É assim que o texto no capítulo 2, no comecinho do versículo 42 diz: todos se dedicavam de coração. Essa palavra se dedicavam de coração não acontece a primeira vez no texto aqui. No capítulo 1, versículo 14, fala assim: todos se reuniam em oração com um só propósito. Esse em oração com um só propósito, no grego é a mesma palavra. É a mesma palavra. Se você quiser procurar depois, é proskaterontes. Esquisita essa palavra, né? Que dedicavam de todo o coração a um propósito. Quer dizer, como é que nós conhecemos o propósito de Deus para nós? Nós temos que ter uma entrega completa de vida, de mente, de emoções, de vontade, para que nós entendamos a palavra de Deus e colocamos ela em prática. Então ele começa a falar que existe nessa igreja, não só nesse dia, bem antes desse dia, porque no capítulo 1 nós sabemos que tem mais ou menos 120 pessoas que vão para um determinado local onde Jesus tinha indicado: fiquem em Jerusalém até que venha sobre vocês o Espírito, e eles ficam ali aguardando. Nada sobrenatural aconteceu, nenhum sinal no céu aconteceu. Bom, a não ser que a gente leve bastante a sério, e temos que levar que Cristo morreu, ressuscitou e foi levantado aos céus. Mas até aquele momento, depois que Cristo foi levantado aos céus, nós não sabemos quanto tempo passa. Pode ter passado alguns dias, algumas semanas, alguns meses, mas o fato é que no capítulo 1, versículo 14, informa a gente que eles se dedicaram de coração. Eles aguardavam de coração, para que o Espírito Santo mostrasse para eles qual que era o próximo passo. O que foi falado para eles no capítulo 1, versículo 8: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer. E esse poder não é para a gente fazer o que a gente quer, é para sermos testemunhas, é para a gente sair na rua e falar da graça e da misericórdia dele. E eles guardam isso, eles mantêm o coração deles dedicado àquele propósito. E no capítulo 2 eles ainda estão dedicados a isso. Veja, o texto fala que eles estão se dedicados e eles estavam todos num único local. No capítulo 1 diz a mesma coisa. Hoje nós estamos ouvindo igrejas que são virtuais.
que você pode ficar dentro de casa e ligar a internet. Se por um lado a internet é muito útil, quando a gente não pode se ajuntar, como nós vimos na pandemia, se a internet pode ser útil para estudarmos, se a internet pode ser útil para a gente contatar os nossos queridos quando eles estão distantes, a internet, mesmo sendo útil nesses pontos, ela é inútil para produzir em nós a verdadeira vida que Deus quer produzir quando nós estamos juntos. Vocês se lembram de Mateus capítulo 18, versículo 19, vamos ver o que está escrito lá, Mateus 18, 19 e 20, diz assim: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai nos céus atenderá, pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Então o que o Evangelho diz para nós? Que é necessário presença, que é necessário nós estarmos juntos, reunidos, para então dessa forma a promessa de que Ele está no nosso meio se cumpra. Veja, quando nós olhamos esse texto que nós lemos agora em Mateus, ele está falando não da reunião de oração de quarta-feira, ele não está falando dos pequenos grupos nos lares, ele está falando da realidade da igreja local. Se não, olhe o contexto depois, quando você quiser estudar um pouco mais. O contexto está dizendo que quando um irmão falhar com você, vá até ele e questione. Se não resolver, leva os líderes da igreja, algumas pessoas com você. Se não resolver, leva a igreja toda junto com você, para que esse irmão seja confrontado e o pecado seja resolvido. Como que dá para fazer isso aí numa igreja virtual? Como é que dá para fazer isso aí numa igreja que não tem localização, que as pessoas não estão juntas? Jesus está falando da realidade da igreja local. Então, como é que eles se dedicavam de coração? Estando unidos, estando juntos. Nós vemos depois no final do capítulo 4, quando tem um outro resumo do que está acontecendo nesse momento, que fala que não só porque eles estão juntos, mas eles compartilhavam sonhos, propósitos, visões. Não é que tinha um pensamento único, todo mundo era de direita, ou todo mundo era de esquerda, ou todo mundo concordava com a cor da parede que tinha que ser dessa cor, ou tinha que ser daquela outra cor. Não é que eles concordavam com absolutamente tudo, é que o propósito no coração deles era o mesmo, era de servir o Senhor, era de glorificar o nome de Deus, era de abrir mão deles mesmos para que Cristo crescesse. Importa que Ele cresça e que a gente diminua. Então esse é o propósito que tem nessa igreja que é cheia do Espírito Santo. Segunda coisa, como é que eles faziam isso? Eles tinham um profundo temor. No versículo 33 nós lemos isso. No versículo 43 nós lemos que havia em todos eles um profundo temor. A palavra em grego é phobos, é dessa palavra que vem a palavra fobia, medo. Veja, muitas vezes eu vejo as pessoas falando dessa expressão de ter medo de Deus, e elas falam, não, a gente não precisa ter medo. E eles pulam rapidamente para 1 João, que fala que no amor lança fora todo medo. É verdade. Quando a gente se aproxima de Deus, o Deus que é amoroso, que é misericordioso, que vem nos salvar, à medida que estamos próximos dele e sentimos o amor dele, nós vamos sendo transformados e o medo vai ser jogado fora. Mas veja, não vai rápido demais para isso, porque na verdade nós precisamos aprender que o nosso Deus é absolutamente diferente da gente. Ele não é fraco igual a gente, Ele não aceita os nossos erros, Ele não aceita os nossos pecados, Ele não olha com leveza, com leniência para nossas falhas de caráter. Deus não faz isso. Todos os nossos erros, mesmo das criancinhas, dos adultos, dos mais velhos, mesmo quando parece que nós temos um erro justificável, todos eles são imundícia para Deus. Deus odeia o pecado em nossas vidas, e antes de nós aceitarmos a Cristo Jesus, nós éramos inimigos de Deus exatamente por causa disso. Veja, todos os nossos pecados foram pagos lá na cruz, mas houve um preço, não foi de graça. Foi de graça o que foi entregue para nós, mas o pecado custou a Cristo Jesus a vida dele. Então quando Deus olha para nós, Ele olha assim com um olhar de que Ele quer ver pureza, santidade em nossas vidas. O povo lá atrás, em Êxodo capítulo 20, quando é entregue a lei, no versículo 19, eles falam para Moisés, no contexto todo eles dizem, vá você,
Nós não queremos. Você conversa com Deus, a gente não, porque nós estamos com medo de perder as nossas vidas. Nós temos que voltar a ter esse temor. Se por um lado o nosso Deus é amoroso, gracioso, sempre misericordioso, por outro lado o nosso Deus é fogo consumidor. 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 19, se eu não me engano, Paulo fala que Deus conhece os que são seus. Lembra desse texto? Ele fala que Ele sabe quem pertence a Ele. Mas qual que é o contexto que Ele conhece os que são seus? Que Ele também conhece os que não são seus. Ele também sabe aqueles que não pertencem a Ele. E aí na sequência Paulo fala: quem se purificar vai ser útil para o reino de Deus. Isso está nas entrelinhas. Então quem não se purificar não vai ser útil ao reino de Deus. Então qual é a forma que essa igreja ela entra diante de Deus? Com um profundo temor. Então é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que voltar a pensar: o nosso Deus é fogo consumidor. Terceira coisa que caracteriza o jeito como eles fazem com alegria e generosidade. No versículo 46, o final dele diz assim: eles partiam o pão com grande alegria e generosidade. Essa palavra pode ser traduzida como humildade. Outros textos, na verdade, traduzem ela literalmente com simplicidade de coração, ou singeleza de coração. Qualquer uma dessas traduções está apontando para o fato do seguinte: há uma alegria tão profunda no coração deles, que eles repartem o que eles têm. Há uma alegria tão sincera, tão verdadeira, que a humildade que se cria no coração deles é de querer compartilhar com o outro aquilo que eles têm. 1 Pedro fala alguma coisa sobre essa alegria. Que tipo de alegria que leva as pessoas a abrir mão do seu patrimônio? Pedro chama essa alegria da seguinte forma, versículo 9 no capítulo 1 de 1 Pedro 8, melhor dizendo: embora nunca tenham visto, vocês o amam, e ainda que não o vejam agora, creem nele, e se regozijam com uma alegria inexprimível e gloriosa. Pedro fala que é uma alegria, em outros textos, em outras traduções diz uma alegria indizível. É assim que essa igreja de Atos, ela se manifesta em relação ao jeito que eles têm que se comportar diante de Deus. Alimentam uma alegria que gera uma generosidade que faz eles compartilharem as coisas que eles têm. Veja, só para ficar claro, não é que eles saem e vendem tudo que eles têm e saem dando para todo mundo. Não é algum tipo de comunismo que está acontecendo aqui. Vamos todo mundo vender tudo que temos e colocamos numa mesma conta corrente. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que eles têm uma reunião como essa agora. E aí, um irmão que tem mais posses vê o outro que está faltando, que não tem o que comer. Então, ou ele tira da conta corrente dele, ou ele tira do bem dele e vende o bem e dá um pouco de dinheiro para ele, e compartilha com outro, e com outro, e com outro. Então eles vão compartilhando o que eles têm para suprir as necessidades de todos. Será que isso é alguma coisa que deveria morrer em algum momento? Quer dizer, serviu para a igreja do primeiro século, mas não para a gente? Ao contrário, o que acontece nessa igreja é cumprimento de promessa. Se não, vamos dar uma olhada em Deuteronômio capítulo 15. Olha como a lei, lá no passado, já estabelecia o jeito da gente lidar com as pessoas que não têm recursos e estão do nosso lado. Deuteronômio 15, versículo 4: não deverá haver pobre entre vocês, pois o Senhor seu Deus os abençoará grandemente na terra que lhes dá como herança. Aí no versículo 11 ele fala assim: se um irmão hebreu, melhor dizendo, no 10, deem aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor seu Deus os abençoará em tudo que fizerem. Quer dizer, o que está acontecendo em Atos não é uma exceção, não é também um comunismo. O que está acontecendo no Atos é que a ação do Espírito Santo de Deus na vida deles fazem eles cumprir Deuteronômio. Eles vão suprindo a necessidade dos irmãos em volta deles. Não, qual que é o coração desses irmãos? Olha a próxima coisa, no versículo 47 fala que eles vão sempre louvando a Deus. Eles louvam a Deus enquanto eles estão fazendo isso. Isso o quê? Repartindo os bens deles. Você já ficou feliz em vender alguma coisa que você tem, ou tirar o dinheiro da sua conta corrente e começou a repartir com as pessoas perto de você?
Talvez você ainda não tenha tido essa experiência, mas você pode ainda aprender, se você clamar a Deus para isso, que melhor coisa é dar do que receber. Existe mais prazer em nossas vidas verdadeiras, como a gente dá, quando a gente doa da gente, do que quando a gente recebe. A cultura goiana nos ensina bastante sobre isso. Não sei se todos aqui são goianos, mas o goiano é muito vergonhoso. O goiano tem medo que as pessoas saibam o que acontece dentro das quatro paredes da casa dele. Todo mundo tem um pouco de medo disso, mas o goiano parece que é mais do que a média no Brasil. Nós somos bem vergonhosos. Então a gente tem vergonha de receber ou de ter que receber ajuda. Mas quando nós temos condições de ajudar, nós ficamos felizes. O Evangelho fala isso, mas com uma ação do Espírito em nossas vidas. O Espírito traz alegria aos nossos corações para a gente dar, e por isso a gente louva a Deus. Eu tenho visto pessoas que não cantam a Deus, que não louvam a Deus com músicas. Agorinha nós tivemos um louvor e eu fui pego de surpresa porque o grupo de homens estava cantando. Eu não percebi que a igreja não estava cantando e eu cantei com toda vibração, né? E em algum momento alguém falou: agora vamos todos cantar. Aí que eu percebi que eu estava atrapalhando os irmãos, né? Que não era para eu cantar, né? Mas a palavra de Deus manda a gente cantar. Quer dizer, não é simplesmente que canta quem quer, canta quem gosta. Isso não faz parte do Evangelho. O Evangelho fala para nós que nós temos que cantar como prática verdadeira de demonstração que a gente está entendendo o que está acontecendo, de louvor a Deus diante das pessoas e diante do mundo. Veja, quando Paulo fala em Efésios, capítulo 6, não no 6, é no 4, ele diz o seguinte: (4:19). Eu anotei errado o versículo. Efésios 4:19, deve ser o 5:19. Que fala que eles cantam a Deus, eu não vou achar agora, mas depois eu leio para os irmãos. Que eles para eles cantarem a Deus com hinos e salmos. 5:19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ele não está sugerindo para nós, ele não está dando uma dica para nós, ele está falando: essa é a ação que nós temos que ter. E é isso que acontece com essa igreja em Atos. Eles louvam a Deus enquanto eles repartem com os outros as coisas que eles têm. Então como é que eles fazem essa ação de viver a igreja verdadeira? Com essa motivação. Veja, a palavra de Deus nos diz que tem uma suprema importância as nossas motivações. Não basta a gente fazer o que é certo, a gente tem que fazer o que é certo com a motivação correta. E qual que é a motivação correta? O jeito que eles fizeram, de todo o coração. Agora, o que é que eles fizeram? Nós vimos o como eles fizeram, mas como que eles fizeram esse processo? O que é que eles fazem que transforma a igreja deles numa igreja biblicamente saudável? No capítulo, a partir do versículo 42, diz que eles fazem quatro coisas que vão caracterizando a vida deles como povo. Eles fazem o seguinte: eles se dedicam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. A igreja reformada, há séculos atrás, ela chegou à conclusão que uma igreja verdadeira faz somente duas coisas: ela prega a palavra, ou ela ensina a palavra, ela usa a palavra no aconselhamento, quer dizer, a palavra é o centro dessa igreja, e ela também pratica as ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. E aí depois, mais alguém veio e complementou: bom, se pratica as ordenanças, então tem disciplina na igreja. Então a igreja separa quem faz parte de quem não faz parte, ela deixa claro para o mundo quem pertence e quem não pertence. Aqui o texto está dizendo para nós que quatro coisas acontecem nessa igreja, que é uma igreja verdadeira, biblicamente saudável. Primeira, fala que eles se dedicam ao ensino dos apóstolos. Paulo, em Atos capítulo 20, ele fala o seguinte: eu não deixei de compartilhar com vocês todo o conselho de Deus. Em outras traduções está: eu não deixei de compartilhar com vocês tudo o que vocês precisam. O que isso está trazendo para nós? Está trazendo para nós que a igreja aprendeu a obedecer Mateus 28, que nós lemos agorinha, versículo 19 e 20.
Veja o que lá está escrito em Mateus, que é para a gente ir por todas as nações, fazendo discípulos, ensinando eles a serem batistas, ensinando eles a serem evangélicos, ensinando eles a serem bonzinhos, não ensinando eles todas as coisas que eu os tenho ordenado. Ensinar eles a serem pais, mães, ensinar eles a serem bons cidadãos, ensinar eles a serem pessoas inteiras em Cristo Jesus. Então o ensino, eles se dedicam à comunhão, todos os dias eles estavam juntos no templo, na época ainda era o templo. Passou um pouco de tempo, eles só foram se afastando, as pessoas começaram a ter medo de estarem juntos com eles no templo, não, eles mesmos foram se afastando. Ao mesmo tempo, eles já no início começaram a se reunir em casas, e em casas eles iam compartilhando tudo que tinham. Veja, imagina uma igreja, e eu tenho dito isso, uma igreja numa cidade de 20 mil habitantes. Quantos habitantes tem aqui? 30 mil habitantes, um pouco menor, que é Jerusalém. Jerusalém tem 20 mil habitantes. No primeiro sermão, que é o que foi pregado aqui no capítulo 2, se convertem 3 mil pessoas. No segundo sermão, 5 mil pessoas. E aí a gente sabe que eles param de contar, mas continuam dizendo que cada dia mais pessoas vêm. É de se supor que mais da metade de Jerusalém está dentro dessa igreja, a primeira igreja lá que nós temos na história. Então agora esses irmãos estão todos os dias uns nas casas dos outros. Imagine que entre eles a grande parte sejam escravos, sejam pessoas que não têm recursos, porque 90% daquela sociedade eram escravos. Agora eles compartilham do que outros têm. Eles têm o que comer, eles têm onde dormir, eles têm com quem conversar, eles têm uma vida compartilhada, a comunhão no meio deles. Eles têm o partir do pão. Veja, o texto fala que eles partem o pão como 2 momentos. Eles vão de lares em lares comendo, eles vão para comer, e no segundo momento eles partem o pão. Parece estar se referindo à refeição que eles têm juntos e também à ceia do Senhor, 2 coisas ao mesmo tempo. Eu não sei se vocês se lembram de 1 Coríntios capítulo 11. Paulo fala que alguns irmãos chegavam mais cedo na igreja, e quando eles chegavam mais cedo na igreja, eles começavam a comer e beber, e eles começavam a se alimentar, e depois chegavam os outros, ou os mais pobres, e não tinham nada o que comer. E Paulo fala, isso é um péssimo testemunho. Vocês têm que esperar uns aos outros. Quando todos estiverem juntos, aí vocês compartilham, e quem tem pouco vai poder ter muito, e quem tem muito vai compartilhar com quem tem pouco. Ele fala, é isso que a igreja tem que ser. Quando a igreja não entende o partir do pão, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, que Deus vem e julga essa igreja. Leia lá depois, a partir do versículo 17, como é que ele julga essa igreja? Algumas pessoas ficam doentes, outras pessoas morrem, porque o Espírito Santo de Deus vem e julga a igreja. Veja, às vezes nós pensamos que as batalhas que vêm na nossa vida são batalhas normais, que todo mundo enfrenta lá fora. Às vezes nós pensamos que são batalhas porque o inimigo vem contra a gente. É verdade, muitas vezes são batalhas do dia a dia normais. Às vezes são batalhas que o inimigo imprime sobre nós, perseguição do inimigo. Mas a terceira coisa que também é verdade, que muitas vezes as dificuldades que nós estamos é julgamento de Deus nas nossas vidas. Ele está falando que o jeito de ser igreja é compartilhar o que tem. Veja, a quarta coisa que ele fala é que eles têm uma vida de oração. Eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, a partir do pão e à oração. Na oração, na palavra de Deus, é sempre indicativo da vida de piedade, da vida de dedicação e devoção a Deus. Em 1 Timóteo capítulo 4, Paulo fala que existe uma prática que nós temos que colocar no dia a dia. Ele fala, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, o exercício físico tem algum valor. Aí ele continua, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios para esta vida e também para a vida futura. Paulo está falando que existe um conjunto de exercícios religiosos, espirituais, melhor dizendo, uma disciplina que a gente tem que cultivar, alimentar, de jejum, de oração, de gastar tempo sozinho com Deus, de aguardar até que Deus fale a gente, antes da gente tomar uma decisão, de guardar madrugadas procurando a presença de Deus, de decorar a palavra de Deus. Tem um conjunto de disciplinas espirituais que tem que marcar a nossa caminhada. Essa igreja de Atos é uma igreja que ora
é uma igreja que tem como característica a piedade. Não é à toa que depois no capítulo 6 de Atos, a gente vê os diáconos sendo escolhidos. E como é que são caracterizados os diáconos? Homens fortes que conseguem carregar bancos? Homens, né, que têm postura, então podem ficar lá fora vigiando a igreja, o prédio da igreja? Como é que são esses homens? São homens que, como é que é caracterizada a vida deles? Em Atos capítulo 6 fala dessa forma: e agradou a todos, e a ideia agradou a todos, escolherem a diáconos. Eles falam, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Esse mesmo que eles escolhem em primeiro lugar, no capítulo seguinte, prega um sermão que ele vê a presença de Cristo Jesus do lado do trono de Deus. Veja, esses outros que estão ali, a gente sabe que alguns deles foram marcantes na história da igreja, como Filipe, que foi levado depois para o deserto para alcançar aquele eunuco. Veja, quando nós olhamos a escolha dos diáconos, nem são dos pregadores ainda, dos diáconos da igreja. O jeito de escolher esses diáconos é a vida piedosa. Então, como que a gente tem que ser uma igreja biblicamente saudável? Dedicando ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e à oração. Então, o que a gente pode colher a partir dessa vida? Quer dizer, nós vimos como fazer de todo o coração. A gente viu que agora o que é que nós fazemos? E nos dedicamos ao ensino, à comunhão, a partir do pão e à oração. Mas o que é que a gente recebe quando a gente faz isso? O que a gente recebe é o que está escrito nesse texto para nós. Tem várias outras coisas, mas esse texto dá para a gente algumas pistas. Primeira pista que ele dá para nós temos um senso da presença de Deus instalado em nossos corações. Um senso da presença de Deus dentro das nossas vidas, um profundo temor, que eu já comentei lá em cima, é algo que caracteriza a caminhada deles. No versículo 43, quando fala desse senso de temor, nós vemos depois que é repetido a mesma coisa no capítulo 4, a partir do finalzinho do capítulo 4, versículo 32, depois no 5 a mesma coisa, e depois nós vemos isso sendo repetido em vários outros locais, que essa sensação, essa impressão, essa clareza que o Espírito Santo de Deus está presente, faz com que todas as coisas mudem para eles. Anos atrás, quase um século atrás, um homem na divisa com a Coreia do Norte, na China, ele estava, um grande missionário canadense, ele estava aguardando alguma informação da agência dele sobre o que fazer, porque o exército japonês estava invadindo a China. E à medida que ele estava ali, Jonathan Goldford, o nome dele, à medida que ele estava aguardando, chega a notícia da agência mandando todos os missionários voltarem para o Canadá, porque o exército japonês poderia pegá-los. Ele mandou uma carta falando, eu não posso voltar. A agência cobrou que ele saísse imediatamente, de qualquer forma. Ele pediu demissão da agência e continuou na China. Alguns missionários resolveram ficar com ele, mas quase todos foram embora. E ele ficou naquela cidade, e à medida que eles ficaram sabendo que o exército japonês estava chegando, quando estava chegando, a voz do Espírito, o Espírito trazia a convicção deles que eles tinham que ir para outra cidade. Mas antes disso acontecer, descia um avivamento sobre aquela cidade, e eles iam para outra cidade. Quando estava novamente chegando o exército japonês, vinha novamente a impressão de que eles tinham que sair daquela cidade, e vinha um avivamento sobre aquela igreja, sobre aqueles irmãos que estavam naquela cidade, e eles foram passando de cidade após cidade, e o avivamento foi se espalhando pelo norte da China. Esse avivamento se tornou bastante conhecido, porque décadas depois disso, isso foi lá em mais ou menos 1920, 1930, 2 décadas depois entra o comunismo. E o comunismo prende os líderes, acaba com a igreja, queima as Bíblias, destrói tudo que eles têm. Mas o avivamento já estava instalado. E uma igreja que na época tinha 500 mil pessoas, ela mesmo com toda a perseguição, pula para 100 milhões de pessoas, por causa do avivamento que se instalou no meio deles. Eu conheci alguns líderes desses, que ficaram na cadeia. Então, o que é que a gente colhe quando a gente tem uma vida biblicamente saudável como igreja? A primeira coisa é esse senso da presença de Deus, que traz uma profunda convicção que Ele está com a gente na caminhada. A segunda coisa, traz resultados práticos dentro da nossa história, sinais e maravilhas.
É isso que acontece nessa igreja em Atos. Eles veem sinais e maravilhas acontecendo a partir dos apóstolos. Mas será que morreu com os apóstolos? Deixa eu trazer para você com clareza isso. Existe um grande grupo de irmãos nossos, e eu creio que muitos deles são verdadeiros, que acreditam que o Espírito Santo de Deus não age mais agora, ou pelo menos não age de forma sobrenatural. Eles são chamados cessacionistas, se referindo ao fato que eles acreditam que cessou essa ação sobrenatural no reino de Deus. No entanto, depois desse momento, não só os apóstolos fazem milagres, mas como o próprio Filipe, que é levado para o deserto, como o próprio Estevão, que tem uma visão, como Ágabo, que traz uma profecia, ou como Paulo, que diz que vai ao terceiro céu e escreve 1 Coríntios capítulo 12, falando de todos os dons espirituais. Mas mais do que isso, quando nós olhamos toda a história do cristianismo, nós vemos homens e mulheres que foram curados, que foram levados para ambientes impossíveis de chegar, mas entraram lá dentro e pregaram o Evangelho. Eu não sei quantos conheceram o Valdemiro Timichak, o líder da Junta de Missões Mundiais, até 2007, quando ele morreu. Ele pegou as missões mundiais com 60 missionários, e quando ele morreu, tinham mais de 600 missionários. Aí você perguntava para ele na época: como que você conseguiu isso? Ele nem sabia explicar, era simplesmente a fidelidade dele que ele entregava, e Deus entregou para eles resultados. Agora detalhe, esse homem, Valdemiro Timichak, não tinha um estômago, porque ele tinha tido um câncer e foi retirado o estômago dele. Então, os últimos 15 anos da vida dele, ele dormia 2-3 horas por dia, que era o que ele conseguia dormir sentado. E Deus usou a vida dele para impactar a história de missões da Igreja Batista e de outras igrejas, de outras denominações. Por causa dele, nós hoje estamos em mais de 80 países, os batistas, mas de outras denominações que receberam ajuda, nós poderíamos falar muito mais, por causa de um homem que se colocou diante de Deus. A gente poderia falar de tantos outros, mas o fato é que quando nós buscamos uma vida biblicamente saudável como igreja, sinais e maravilhas começam a acontecer no nosso meio. Do lado de vocês, tem pessoas que fazem sinais e maravilhas no poder de Satanás. Estou errado? No poder de Satanás. E nós ficamos surpresos muitas vezes, e nós ficamos confusos muitas vezes, como igreja, como cristãos. Mas ao invés de ficarmos surpresos ou confusos, porque isso a palavra de Deus diz que vai acontecer entre nós, pessoas vão fazer sinais e maravilhas para tentar desviar a igreja do caminho. A gente deveria clamar a Deus para que Ele entrasse no meio das trevas que estão em volta da gente e transformasse essas trevas em luz, transformasse as pessoas que estão lá em filhos do Deus vivo, como o mágico que depois é citado um pouco mais para frente no livro de Atos, que percebe o poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos e quer aquele poder para ele. Ele entendeu errado como que funcionava, mas ele entendeu certo uma coisa, que o Espírito Santo de Deus é poder no meio da gente. Nós precisamos voltar a clamar para que Deus cure, faça milagres, mas acima de tudo para que Deus haja em transformação e conversão de vidas. A primeira igreja que eu pastoreei, não como pastor, mas liderando na igreja, foi na favela de Heliópolis. Eu lembro que quase todos os cultos, quase todos, a gente orava e uma pessoa era curada. Não se engane, era uma igreja batista, tradicional. A gente não tinha nenhuma firula lá na frente. Mas entrava uma mãe com uma criança no colo, a gente parava o culto e orava e a criança era curada. Entrava um endemoniado, a gente falava para o endemoniado calar a boca, ele calava em nome de Jesus. Então aconteciam esses milagres o tempo todo, e parece que a impressão que ficou no meu coração e no de muitos é que quando a gente entra em ambientes onde as trevas estão ali de forma mais intensa, os milagres também são mais necessários, os sinais também são mais necessários. Uma cidade como a dos irmãos, uma realidade como a nossa hoje, mais do que nunca na história, nós precisamos de sinais e maravilhas vindo sobre nós, para mostrar que o Evangelho é poder de Deus em nossas vidas, especialmente para a conversão de todo aquele que precisa e que é alcançado. Terceira coisa que acontece, que nós colhemos mudanças sociais. Mudanças sociais são instaladas na vida deles, na comunidade deles. Eu já falei, mais de 10 mil pessoas têm casas para comer, mas muito mais do que isso, escravos
são agora tocados pelo Evangelho. Eu não sei se vocês entendem muito esse linguajar. O escravo do primeiro século não tem nada a ver com o escravo africano no Brasil, nada a ver. O escravo do primeiro século tinha até direitos. Ele é um servo na casa, ele não era cidadão, ele não tinha bens normalmente, não tinha muito dinheiro, mas ele tinha uma certa liberdade, como o escravo aqui no Brasil depois não teve. Mas esse escravo ainda assim era escravo. Quando nós lemos a carta de Filemon, não sei quantos já leram, Paulo está falando para Filemon para receber Onésimo, que era um escravo fujão. E Paulo fala: eu estou mandando um escravo fujão que aceitou a Cristo Jesus. E será que Paulo está fazendo isso porque ele está incentivando a gente a ter escravos? Ou estava incentivando a igreja lá atrás a ter escravos? É só a gente ler como que continua. Paulo fala: olha, receba ele agora, não como um escravo, mas agora ele é nosso irmão em Cristo Jesus. E se ele te deve alguma coisa, coloque na minha conta. E Paulo continua: eu só quero te lembrar que você deve a mim a sua vida. Na verdade ele está dizendo você deve ao Evangelho a sua vida. E agora tem um irmão dentro da sua casa. Então, embora a igreja do Senhor Jesus não segue um projeto revolucionário social no mundo, não é essa a nossa tarefa. Nós produzimos transformação social, porque nós mudamos o coração das pessoas, e a partir do coração das pessoas, nós mudamos o ambiente dessas pessoas. Isso é que nós recebemos como resultado. Quarta coisa, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Nós recebemos em muitas cidades em Goiás a antipatia dos nossos vizinhos. Eu acho que os irmãos sabem o que eu estou dizendo. Nós recebemos em Goiás a antipatia dos nossos vizinhos por causa dos nossos líderes, que não eram crentes ou não eram piedosos, por causa dos membros da igreja que não davam bom testemunho lá fora, por causa de comportamentos que nós tínhamos como corpo, que eram preconceituosos ou ruins. Mas nós podemos reverter isso. Como que a gente reverte isso? Chamando os vizinhos para cá, explicando para eles que mudou o comando, que mudou o jeito da gente se comportar. A gente pode talvez até pensar em algumas estratégias, mas não creio que seja esse tipo de estratégia. A estratégia que a gente precisa é clamar a Deus para mudar os nossos corações, mentes e comportamento, para que de alguma forma a gente se torne uma igreja saudável, porque aí Deus vai dar para nós de presente isso. A comunidade do lado da gente vai começar a admirar a gente, vai ter simpatia por nós. É interessante, anos atrás, com toda a perseguição que tinha na China, a gente tinha uma organização que a gente ajudava, a Blessed China International, e ela tinha vários projetos sociais, e o governo, por causa desse tipo de ações, ele começou a conversar com os líderes da agência. Na época eu ainda não estava na agência, cheguei logo em seguida, e conversando com os líderes, os governos falou para eles, eu falo: olha, nós não acreditamos nas ONGs, nós não acreditamos nos políticos que nós mesmos colocamos. Lá não tem democracia, né? Nós não acreditamos num monte de gente que chega aqui falando que vai fazer, nem na ONU, na Unicef, não acreditamos em nada disso, porque nós já demos dinheiro para eles e eles sumiram com o dinheiro. Mas nós acreditamos em vocês, na igreja do Senhor Jesus. Ele falou: nós acreditamos, nós nem entendemos o que vocês são, mas nós acreditamos, então nós queremos dar o dinheiro na mão de vocês, para vocês fazerem os projetos sociais. Então, se você chegar hoje nessa cidade, a cidade principal onde nós estávamos trabalhando, nós temos projeto com idosos, com moradores de rua, projeto na área de saúde, vários projetos sociais que não são mais comandados por estrangeiros, são comandados pela igreja chinesa, e toda a sociedade em volta, mesmo que legalmente seja forçada a perseguir os cristãos, porque tem perseguição na China, eles reconhecem que os cristãos são sal e luz. É isso que nós temos que clamar a Deus, que produza em nosso meio. Quinta e última coisa que nós recebemos como resultado é que pessoas vão ser salvas. Meus irmãos, a maior alegria que eu tive quando eu cheguei hoje à noite aqui foi ver o batismo. Porque quando nós vemos uma igreja que continua batizando, evangelizando, discipulando, plantando outras igrejas, preparando outros líderes, nós vemos então uma igreja que está colhendo esse resultado da ação do Espírito Santo de Deus nela. Um resultado claro, que não vem simplesmente porque a gente ora ou sai na rua para evangelizar, vem porque nós nos dobramos diante de Deus,
O sacrifício aceitável a Deus é um coração quebrantado. Nós nos dobramos diante dele e nos buscamos ser uma igreja biblicamente saudável. E um dos resultados que ele nos dá é a conversão de pessoas em nosso ambiente. Então, como que a gente pode concluir esse sermão acerca desse texto de Atos? Meus irmãos, Atos capítulo 2 pode acontecer de novo. Atos capítulo 2, Atos capítulo 4 pode acontecer de novo aqui em Alexânia, na igreja dos irmãos, na minha igreja lá em Goiânia, em várias outras igrejas de outras denominações, desde que a gente se dobre diante de Deus, obedeça a Ele. É possível acontecer em nosso meio, porque Deus se agrada de fazer essas coisas. Nós sabemos por causa da palavra e por causa da história, nós vimos isso acontecendo. O Dr. Shedd termina um dos sermões dele dizendo que todos os avivamentos na história são temporários. Eles duram às vezes dias, semanas, às vezes um ano, anos, mas eles são temporários. E aí ele fala, por que eles são temporários? São temporários por causa do nosso pecado. São temporários por causa da nossa lerdeza em ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. São temporários por causa da nossa a pobreza intelectual, emocional, de nos dobrar diante da palavra e entender o que Deus quer para nós. Então, eles são temporários. Talvez Deus deu para essa igreja, para alguns dos irmãos lá atrás, experiências importantes, como a primeira e mais importante, que é a conversão a Cristo Jesus. Mas há muito mais que o Espírito Santo de Deus quer entregar às nossas vidas. Então, que a gente possa sonhar e a gente possa praticar o que Atos 2, o que vimos na igreja em Atos 2, e que isso possa se tornar para nós uma oração. Senhor, faz de novo em nossa história o que o Senhor fez na igreja dali de Atos capítulo 2. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para a gente orar? Santo Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor levantou homens e mulheres na história que buscaram a Tua presença com dedicação, que se tornaram modelos para nós, ó Pai. Homens e mulheres que foram empoderados pelo Teu Espírito, demonstraram a Tua palavra com clareza, glorificaram o nome de Cristo com a vida deles. Nós clamamos, ó Pai, que o Senhor venha transformar as nossas vidas na mesma direção. Nós clamamos por esta igreja, que ela possa ser sal da terra, luz do mundo aqui em Alexânia, que ela possa ser a cidade acima da cidade, possa ser a cidade sobre o monte, que todos olham e veem, ó Deus, como a Tua palavra, como a Tua vontade, como o Teu amor e misericórdia são maravilhosos, são surpreendentes e são abertos a todos, ó Pai. Que o Senhor use essa igreja. Nós clamamos também que o Senhor venha tocar no coração de cada um, dentro das necessidades